Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, dizia eu, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite. Nós estamos em novo horário, agora das 22h30, né? 22h31, até às 11 horas da noite, de terça a sexta-feira. Olha só o programa de hoje, o número de 2.471 programas. Impressionante, mas bota fantástico nisso, o Jimmy, muito mais que fantástico. E nós estamos completando 11 anos e meio no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, graças à interação dos nossos amigos telespectadores, que no começo era só por telefone, e toda hora ligar. É produção do Show Mais, boa noite, boa tarde, bom dia. Olha, o negócio é o seguinte, hoje em dia é rápido, é tudo aqui, ó, é tudo na base do teclado. www.tvmaisabc.com.br, cuidado com mais, não use o símbolo matemático e sim escreva mais por extenso, M-A-I-S. Peça repetição de tema com outros convidados, sugira profissionais para que aqui venham explicar para a gente as nuances, os segredos, as magias da vida. Tudo é muito interessante. A gente sempre comenta na nossa reunião de pauta. Não existe assunto desinteressante. O que existe são pessoas desinteressadas. Aí já é uma outra história. Bom, muito papo, pouco som, mas tem que ser muito som e pouco papo. Eu, antes de começar o programa, só gostaria de perguntar para a parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, todos, logicamente, no setor de comunicações, fazendo rádio ou televisão. Vocês estão afim, atenção meninos e meninas, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa, sim ou não. Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é fratura nos idosos. Levanta o fundo modulando 1000 nos céus do Brasil, Jimmy Cliff. Olha, o tema é de extremíssima importância. Nós estávamos dando uma lida hoje, não é? Porque acontece com muita frequência, não é? Em muitos países acontece menos, aqui acontece mais. Ou mais um pouquinho em relação aos outros países, devido a uma série de cuidados que nós deveríamos tomar e não tomamos, não é? Porque é uma coisa que vem desde a infância, não é? A nossa parte de vitaminas, de exercícios, enfim, é a vida que nós levamos que pode determinar mais quedas ou menos quedas, mais fraturas ou menos fraturas. E nós, com o caráter didático no nosso programa, trouxemos um mestre aqui, um professor no assunto, o médico ortopedista Dr. Kleber Furlan, que eu peço uma salva de palmas. Vamos lá, Jimmy. Ô, Dr. Furlan, muito obrigado pela presença, viu? Boa noite, obrigado você por mais um convite. Cada vez que eu venho aqui, está tudo renovado, o espaço, as músicas sempre agradáveis. Espero que a gente consiga discutir um assunto de extrema importância. Primeiramente, a gente tem que definir o que é idoso. Se você pensar na política nacional do idoso, ela vem de 1993 no Brasil. E o Estatuto do Idoso agora lá em 2003, 2004. Então esse assunto, se nós estamos em 2016, ele é recente. Sim. A preocupação com o idoso, principalmente pelo crescimento da população nessa faixa etária, antigamente a gente discutia que a população crescia em uma pirâmide.
Hoje não. Ela é um aglomerado a partir dos 50, 60 anos e tende a crescer cada vez mais. Com certeza. A população hoje, na expectativa no Japão, é de viver até 100 anos. Então, o idoso, esse é o meu objetivo, cada vez doutor. vai conseguir. Se Deus quiser, mesmo porque a gente se baseia muito na nova geriatria, não é? Sim. Que já não peguei essa nova geriatria, mas a gente está vendo que essas novas gerações estão tendo oportunidades de viver muito mais. A nova geriatria, não é? A nova gerontologia, não é? Que essas novos conceitos dessas ciências que estão determinando. Tanto é que isso afeta até a nossa questão financeira e política do país, Sim. que estão querendo aumentar o limite para a aposentadoria. Exatamente. E parece que é para 80, para a mulher 80. O cara aposenta num dia e vai para o beleléu no outro, porque... Tá muita coisa também, né? A expectativa, então, para definirmos idoso, acima de 60 anos ou mais é considerado idoso. Quanto à aposentadoria, é verdade. O que se objetiva é que ele use cada vez menos o tempo de aposentadoria captando o recurso ao qual ele investiu a vida inteira. Então, essa é a ideia de todo seguro. A aposentadoria nada mais é que um seguro. Bom, doutor, como o nosso programa é realmente didático, eu reafirmo, por que o idoso cai tanto? É notícia quase diária. Fulano de tal caiu. Fulano de tal, e geralmente quebra o punho. Isso. E geralmente o fêmur, então, é um espetáculo, né? Entre aspas. Por que tanta queda? Isso é importante. Acontece o envelhecimento. A pessoa, quando tem um equilíbrio, uma musculatura mais tensa, um estado neurológico mais ativo, ela tem um equilíbrio melhor. Conforme nós vamos envelhecendo, esse equilíbrio, essa musculatura, esse tônus muscular é cada vez menor, ele vai sendo perdido. Tanto que você comparar um jovem de 14 anos, 16 anos andando, uma pessoa de 60 anos, a marcha é diferente, o passo é diferente, o tamanho do passo, o equilíbrio. Isso é uma degeneração, uma degradação. É óbvio, como você falou, essas novas especialidades médicas, elas tendem a dar recursos para que a pessoa se desenvolva, faça exercício, treine o equilíbrio e evite essas quedas. Um dado curioso é que pessoas em torno de 60 anos, quando elas caem para frente. Então o jovem ou o adulto, ou até mesmo na faixa de 60 anos, que seria o começo do idoso, ele cai e apoia o punho, por isso que quebra o punho. A pessoa acima de 70 anos, pela alteração de marcha, pelo envelhecimento, ela acaba caindo de lado. E isso muda totalmente o tipo de fratura. Olha que interessante. Mas uma das fraturas que mais é frequente, como você falou, é a do fêmur. E o fêmur é tão importante que os dados da Organização Mundial de Saúde, inclusive aqui no Brasil também, dizem que pessoas que fraturam o fêmur, elas têm 30% de chance de morrer no primeiro ano de fratura, mesmo tratado. Puxa. Por isso que se torna um dado perigosíssimo. E por que isso, doutor? O fêmur, quando você avalia a marcha da pessoa, ele é fundamental. É o osso que vai o apoio de toda a nossa marcha. E ele é o mais quebrado porque é onde aflige mais o problema da osteoporose. Junto com isso, uma pessoa que é acometida por uma fratura, ela pode ficar um tempo maior ou menor acamado, dependendo da resposta dela ao tratamento, se for cirúrgico ou não. Isso vai desencadear diversos problemas, como problema respiratório, ela vai ter problemas de maior atrofia cerebral, porque ela acaba entrando num caminho de demência. Então são as consequências. As consequências, e principalmente relacionadas ao idoso, porque ele já tem um estado que o médico, o termo técnico, é borderline, vamos trocar por limítrofe. E esse desequilíbrio do limite dele, qualquer situação descompensa. E ele acaba desencadeando mais diabetes, ele acaba tendo problema digestivo porque está sempre acamado, a alimentação não tem o mesmo poder de absorção porque ele na cama não toma sol. Tá certo. E essas coisas acabam desencadeando a morte. Para quem tem cachorrinho em casa, gatinho, vocês podem ver que saiu o sol, aparece a faixa do sol, eles vão lá e deitam e viram e tomam. E a vitamina D, né? Isso. Também é necessária. Quer dizer, muitas coisas dependem da gente. Perfeitamente. O problema é que quando você está num estágio de restrição por uma fratura na coluna, no fêmur, você acaba precisando de outras pessoas, de cuidadores. E isso se torna um problema para o ser humano. E isso porque a pessoa acaba ficando restrita num cômodo dentro de casa e se ela não tem uma atenção, um cuidado necessário, ela acaba morrendo pelas comorbidades, ou seja, pelas consequências que essa fratura acaba dando. Claro, e juntando tudo, né, que acontece no idoso, que nem o doutor classificou, acima dos 70 anos. 60. Né? 70, é isso? 60 é considerado pelo mundo idoso. Se você tiver, você está novo ainda, mas acima de 60 anos você vai ser classificado como idoso. Eu tinjo o cabelo, doutor, para dar respeitabilidade.
É uma ordem do senhor Carlos Carreiras. Ele falou, Dácio, você que tal tingir o cabelo para ter credibilidade, não Mas é? você não precisa. Meu pai sempre fala o seguinte, eu me formei muito jovem, em 24 anos eu já era médico. Eu tinha um problema que eu queria fazer com que eu fosse mais velho. Então eu deixava o cabelo maior, sempre arrumado. Meu pai falou, não faça essa besteira, porque você vai gastar um dinheiro querendo parecer mais velho. E quando você ficar velho, você vai gastar um dinheiro absurdo para parecer mais novo. Mas é verdade. Então não faça isso. Mas é verdade. Agora, doutor, as consequências são iguais para homens e para as mulheres e as origens desses tombos são iguais? Essa é uma pergunta muito boa. Não. Infelizmente, para as mulheres, o preço é um pouco maior. A mulher tem um problema básico dentro do envelhecimento, que é a osteoporose. E está totalmente relacionada com a alteração hormonal, com a fase que a gente chama de menopausa. Na verdade, seria climatério, mas todo mundo consagrou menopausa, então fica menopausa. Em torno dos 40, 50 anos, a mulher, por alteração hormonal, ela tem uma perda de massa óssea. É como se assim, eu levasse e desse para você uma mochila para você viajar. E dentro dessa mochila eu tivesse tudo que vai ser necessário para a sua vida. Isso Deus nos deu o estoque ósseo, o estoque de cálcio dentro do osso. E essa mochila ela vai sendo consumida ao longo do tempo. O grande problema da mulher é que na época da menopausa há um maior desgaste, um maior consumo desses cálcios que estão dentro dessa mochila, que na verdade estão dentro do osso. E essa fase para a mulher é terrível. Diferente do homem, por conta de hormônio, que é a testosterona, ele só vai sentir muito isso depois dos 70. O que muda? Quando você está acometido por um quadro de osteoporose, o seu osso se torna mais frágil. Outro dia eu brinquei aqui mesmo num programa da Rede TV, que era o seguinte, um osso de osteoporose é como se eu batesse numa madeira oca, numa madeira... Com cupim. Um osso de adulto jovem é como se eu batesse numa parede dura, de cimento rígido. Essa é a diferença. Isso é fundamental para a resistência. Qualquer tombo, qualquer agressão que eu sofra, eu vou quebrar, principalmente o fêmur. Mas a gente não pode se enganar. A osteoporose é no corpo inteiro. Por isso você bem falou agora há pouco. Quebra o punho, quebra o fêmur, quebra o tornozelo, quebra o ombro. E isso é prejudicial, muito mais o fêmur, porque acaba a pessoa não se movendo. Como você disse, não vai fazer nem o que o gatinho e o cachorro faz, tomar seu solzinho. É verdade. Né? E olha, e dentro daquele pensamento de que nós podemos fazer muitas coisas em prol de nós mesmos, né? A gente tem que prestar atenção na casa. Quem mora em assobradado precisa tomar cuidado com a escada, ver se tem corrimão. Tapete não pode ser tapete deslizante, tem que ser aquele que agarre ao chão, perfeito, não é? Com uma parte adesiva. Os boxes de banheiro, então, é um perigo, né? Olha, o que você está fazendo é uma informação de cunho social. Se você tiver que mensurar, a sua cama tem que ter de 50 a 60 centímetros de altura. Mais do que isso é prejudicial, menos do que isso é prejudicial. O grande problema do idoso é que ele tem algumas vezes problema de pressão e toma alguns remédios do tipo diuréticos, por exemplo. E ele à noite vai acordar para se dirigir ao banheiro. Nesse caminho é um perigo. Então a gente imagina agora o trajeto. Eu saio de uma cama baixa, uma cama japonesa. Ele vai fazer muita força no fêmur para se levantar. Tá. Quebra o fêmur. Eu estou numa cama muito alta, eu saio da cama, posso tropeçar e cair e quebrar. Eu uso um tapetinho que minha avó adorava do lado da cama. Tá. Aquilo eu chamo de skate. A pessoa pega aquele skate e vai cair. Eu vou no caminho de direção do quarto para o banheiro. Cuidado com esse caminho. Não deixe coisas espalhadas. Não deixe na tomada nada. Põe aquela luz de orientação, aquela luzinha. Isso é perfeito. Tem que ter luz de orientação. A gente sugere, do ponto de vista médico, até que se use farolete, pontos de iluminação que você conheça, que você use. Uma aeronave indo para o banheiro. Uma aeronave. No banheiro, cuidado com o tapetinho, cuidado com o chinelinho de dedo. Mulher mais de idade, principalmente, adora aquele chinelinho de lã. Que é aquela, eu chamo aquilo de patins, é um passo para escorregar aquele patins. Essas são as recomendações. No banheiro, use sempre apoio, a privada tem que ter, o vaso sanitário tem que ter uma altura mínima. Você ao box, use apoio, aqueles suportes laterais, onde quando você for lavar o pé, não fique abaixado, apoie uma dos braços nele. E não tente também posições de ginástica, né? Porque para passar um sabonete no pé, vai ficar apoiando só em um pé, dá de deslizar, não é? Na espuma. Essa é a prancha de surf que eu chamo. É uma prancha Cada lugar quase que tem fatal, um lugar. Não é? Ainda com os vidros que geralmente são blindex, exato, não é? São aí temperados, é uma tragédia. Né? Blindex é marca, são temperados, não é? Você pode provocar realmente uma tragédia. Perfeito. Na cozinha, cuidado com armários não fixos. A altura da pia em torno de 90 centímetros.
Cuidado para não colocar roupas ou utensílios domésticos em locais muito altos onde você vai ter que usar uma escada. Tudo essas situações acabam gerando risco à fratura. Nós vamos e preste muita atenção naquilo que você faz com frequência, porque é naquela coisa que a gente faz com frequência que mora o perigo. Que uma hora você vai fazer distraidamente e vai cometer um erro. Não é tipo mexer com forno de micro-ondas, forninho elétrico, cuidado com as botoneiras dos fogões, das bocas, não é? De repente você liga o fogão com a tampa fechada. Agora, Darcy, então não vou nem me mexer. Não, pode se mexer, mas tome muito cuidado, que o bicho é feio. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E vamos falar de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Ele patrocina há mais de 11 anos e meio uma cota importante de verba aqui no nosso Show Mais. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740 na Vila Bastos, em Santo André. Ei lá! LL Presentes, Rua Laura 740. Mas tem tanta coisa maravilhosa, tanto é que tem as nossas consultoras agora. Passe lá, marque com amiga, faça um passeio, vá bater um papinho com as consultoras, tome um cafezinho, um chazinho, explique o que você está precisando. Se for necessário, elas vão até a sua casa também para ver o que se encaixa em sua decoração. Marque bem, você não vai se arrepender. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Kleber Furlan, ortopedista. O tema é fratura nos idosos. E a gente confirma sempre a necessidade da gente prestar muita atenção e fazer com que a coisa seja bem segura do nosso lado. Então, é a altura da cama, o tapete de beira de cama, é o caminho, né, a rota para o banheiro iluminada. Vou deixar a luz acesa? Não, custa baratinho, não é aquelas lâmpadas de orientação. Enfim, cabe muito a gente, né, doutor, esses cuidados, né? É muito difícil envelhecer. Meu pai tem 75 anos, ele fala isso, é muito difícil envelhecer, porque é difícil mensurar o quanto você está perdendo da sua vitalidade, da sua dinâmica do dia a dia. Esse é um exercício que nós temos que ser muito criteriosos. O médico tem uma função primordial. Por quê? Se o paciente ao envelhecer vai ter diversos problemas. Alguns idosos têm que usar algumas medicações para dormir melhor, e isso causa algumas alterações do equilíbrio, do hábito, da sensibilidade. Todos esses fatores, o médico tem uma importância absurda de orientá-lo. Porque muitas vezes o paciente, e principalmente o idoso, ele não tem noção do que está acontecendo com ele e do que essas medicações também podem gerar. Então é um conjunto de fatores que temos que ser muito bem trabalhado para evitar o final, que aí chega até a mim, que são as fraturas. E tomar cuidado na esteira do que o doutor disse. Você se não tem uma coisa, tem outra. Não adianta se basear no vizinho, no primo, no cunhado, porque ou é labirintite, não é? Ou então você está sob o efeito desses medicamentos devido a outras patologias. Enfim, o cuidado é redobrado. E é interessante quando o doutor falou que é muito delicado, inclusive, envelhecer. Não é? Porque a gente perde muitas das funções, ouvir é uma delas, não é? Você fica com o televisor acima da média de áudio para as pessoas que te circundam, não é? Alguém faz um comentário ao tal, o quê? O que você falou? O que você disse? Vai irritando as pessoas. E você vai se abandonando também, né? Você vai deixando o mundo um pouquinho mais... não vou perguntar porque vai ser uma malcriação essa resposta. É com isso que a gente tem que lutar, né, doutor? É psicológico também a coisa, né? Física / psicológica, né? Você está falando um tema muito importante. Por quê? Todos nós vamos envelhecer e nossas articulações, nossos ossos vão enfraquecer e nós estamos suscetíveis a cirurgias, a procedimentos que tentam restabelecer aquele equilíbrio que foi perdido. E a reabilitação pós-cirúrgica dessas pessoas que sofreram fratura depende muito de uma pessoa que os guie. Não só o fisioterapeuta no horário comercial, mas uma pessoa que os acompanhe no seu processo de reabilitação. Pensando que sem a reabilitação é impossível ela voltar à função. Por isso que você operou, para que ela volte à função.
Então, nas fraturas por idoso, não só o método, a cirurgia que é feita, a reabilitação é fundamental. E na reabilitação, um acompanhante, uma pessoa que se aproxime desse outro, porque muitas vezes o senhor e a senhorinha que acabam se cuidando um do outro. Só que eu brinco, que só tem a perna direita, outro só a esquerda, coitadinhos, vai ser difícil para eles reabilitarem. Verdade. Então é fundamental para uma pessoa que sofreu fratura, sofreu cirurgia, ter um acompanhamento de outras pessoas que dão suporte não só enquanto ela vai fazer a fisioterapia na clínica, mas muitas vezes aquela que acompanha da clínica para casa. E um dos fatores importantes também é a falta de exercício físico. Não é querer entrar, não precisa entrar numa academia também, levantar halteres, não é? Dar 60 voltas do quarteirão, não é bem por aí com essa idade. Tem que tomar muito cuidado também, né, doutor? Não precisa. Você não precisa. A atividade física, até foi tema num programa anterior do que nós fizemos, ela não é um exagero, ela não é para você virar o Arnold Schwarzenegger da terceira idade. De forma nenhuma isso. O que você precisa fazer é simplesmente se movimentar, tonificar ao mínimo sua musculatura, ter um equilíbrio, um relacionamento, uma dinâmica com outras pessoas. Por isso que para o idoso é muito melhor um exercício físico em coletivo e não individual. Fazendo isso, você vai ter uma vida saudável, um envelhecimento adequado e aí chega aquela filosofia. Vai envelhecer bem, com saúde e o resto depende de Deus. Claro, mesmo porque o envelhecimento são várias fases, né? Tem o idoso de 60, o de 70, o de 80, né? E cada uma dessas fases vão trazer cuidados especiais. Nós temos algumas fotos e vamos mostrar com a interpretação, a narração, a explicação do Dr. Kleber Furlan. Fique à vontade, doutor. Osteoporose, né? Isso, essa imagem eu acho que é muito simples. Primeiro que é uma mulher, compara uma mulher jovem, em torno de 30 anos. Sabia, Darcy, nós temos a massa óssea em torno de 30 anos, o máximo, o pico de massa óssea. Aquela história da mochila que nós falamos no primeiro bloco, nos 30 anos ela está completa, carregada, cheinha de osso. E aquela mulher de 60 anos, onde ela vai ter já uma alteração, olha que diferença, um com bastante buraco, poros, o outro não. E aí a mulher vai ter alteração na coluna, em todos os ossos, principalmente na coluna. Por isso que a senhorinha de idade, ela começa a andar um pouquinho mais curva. É como se o osso desabasse um pouquinho a estrutura. Isso é ótimo para entender. E aí gera essas fraturas, principalmente no idoso, é uma fratura ali ao corpo vertebral, onde tem aquele risco vermelho, ali é uma fratura do tipo compressão, é a mais frequente em pessoas com osteoporose. Por isso que as mães, as pessoas mais velhas falam, nossa filho, quando eu era mais jovem eu tinha 1,60 m, agora eu estou com 1,52 m, acho que eu estou encolhendo. Essa é conhecida encolhe, é conhecida como uma fratura osteoporótica. E dá para evitar, e dá para controlar, caso bem tratado e acompanhado. Compressão por quê? Porque é o próprio peso? O próprio peso vai comprimindo num osso que antes era duro, agora ele está frágil. Aí é o que a gente falou também no primeiro bloco, olha lá, uma fratura do punho. Essa fratura, desde começo do século XX, ela é descrita. Antes de sair a técnica do raio-x, já foi descrita essa fratura. É conhecida como fratura de Colles. É a fratura, é o epônimo, é o nome de quem descreveu. É a fratura mais comum no idoso. Ela está caracterizada por pessoas que caem de frente e, para não bater o rosto no chão, apoiam a mão. No chão. Quer dizer que cair de frente é uma vantagem, dentre as quedas, natural. É uma proteção natural. É uma proteção natural, mas não é vantagem você pegar um ossinho frágil, ele vai quebrar. Aí... E depois dos 70 começa a cair de lado, é isso? Cai de lado porque eu tenho um equilíbrio meio, a gente chama de marcha baleante, ela faz um equilíbrio lateral. E aí é um outro tipo de fratura mais comum. Nós temos um telespectador presente aqui que está prestando bastante atenção, o senhor Vadico Bisordi, não é? Porque está aprendendo, tudo isso aí é importante para você também, viu? Mas é verdade, né? É papo sério. Mas eu acredito que ele daqui uns 20 anos vai chegar nessa fase que a gente está discutindo. Ele está bem jovem. Na última fase, né? Agora, doutor, muitas pessoas, ao começarem a se abandonar, digamos assim, o recado é você tomar posições inversas, né? Não, eu vou começar a prestar atenção no que está fazendo, não é? Começar um assunto antes. Faz um relato daquilo que você vai falar, para não começar, pô, eu vi um carro legal, a marca é... não, eu encontrei fulano, o nome dele, você nunca vai lembrar de nada. Então, fazer uma releitura antes de começar um assunto, precisa tomar cuidado, não é? Porque não é a idade que você está tendo, é aquilo que você está demonstrando ser ou não. Sim. Uma pessoa que presta atenção nas coisas, que acompanha um diálogo, um encontro, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... a maneira mais fácil da gente absorver o mundo atual, não se deixar levar pela idade, não é? É tomar todos esses cuidados ao mesmo tempo, não é?
É prestar atenção na cama, é prestar atenção no tapete, no box do banheiro, num papo com um amigo, os cuidados especiais com a higiene corporal também. Sim. Né? E tomar cuidado também, repito, o box é um lugar muitíssimo perigoso. Na cozinha, então, não é? Porque às vezes a primeira dama viaja, o idoso fica sozinho, só, pelo amor de Deus, hein? E é muito complicado, porque você está falando uma coisa fantástica. Na verdade, o que nós estamos discutindo e nós estamos aprendendo, você vê, a classificação para idoso surgiu agora no finalzinho do século XX, porque é tudo muito novo, a população está envelhecendo. Nós estamos descobrindo problemas, doenças, situações que ainda nós não temos totalmente a resposta. O que nós sabemos é que você tem que viver uma vida o mais adequada. Você não precisa ser um menino depois da melhor idade, mas você pode ser você mesmo ao longo de toda a vida. Com certeza. Isso é muito importante. Escrever, lembrar. E engraçado que o idoso ele perde muito rápido a memória do momento atual. Agora, a memória antiga é difícil perder, porque ela está imprimida no seu cérebro. Por isso que é muito engraçado se conversar. Eu conversava com meu avô falecido e ele sempre lembrava de fatos muito tempo passados, mas ele dificilmente lembrava de fatos atuais. Isso é uma característica da proteína da memória. A proteína da memória eu também deixo de fabricar. Então, fatos atuais você vai discordar do que aconteceu ontem com você, mas com certeza vai lembrar de uma boa valsa que você dançou há 40 anos atrás. Queremos agradecer, interessante o programa de hoje, valeu mesmo. Dr. Kleber Furlan, ortopedista. La frase italiana, bella, la frase italiana. O telefone, doutor, posso passar? Fica à vontade. É o 4121-6688, número fácil, hein? 4121-6688, o site é www.cofrate.com.br. Doutor Furlan, muitíssimo obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. O que precisar, estamos sempre aqui para ajudar o telespectador e bater esse papo gostoso. Obrigado. Gente, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e um novo convidado. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Não perca à meia-noite o programa Clique Noite com Emir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Tchau, Bela. Se vediamo domani, hein? Tchau, fui. A cultura é o melhor conforto para a velhice.